Bom dia, alunos do nono ano. Hoje, dia 12 de janeiro de 2021, começamos mais uma etapa da vida estudantil de vocês. Nono ano já é o último ano em relação a Fundamental 2, um passo para o ensino médio. Então, o ensino médio em si, ele cobra, além do conhecimento fundamental que vocês tiveram, sexto ou nono ano, experiências que remetem à alusão às disciplinas no dia a dia de vocês. E o caso da matemática, é necessário abranger não é somente a números, mas a conhecimentos que vocês podem semelhar no dia a dia. Por exemplo, simetria. Essa palavra simetria vocês vão ver no ensino médio, em biologia, química, vocês vão ver na física, em português, na história, geografia e outros. E a matemática ajuda em relação à simetria. Então, para entender um pouco em relação a essa simetria, então, nesse caso, vamos entender através da introdução. A simetria está presente no cotidiano e na natureza, seja nas asas de uma borboleta ou numa simples folha de árvore. O sentido da simetria é a ideia pela qual o homem tem tentado compreender e criar a ordem, a beleza, a perfeição através dos tempos. A palavra simetria é utilizada na linguagem coloquial com dois significados. Em um, simétrico indica algo bem proporcionado ou bem balanceado, e o outro detona a concordância em que várias partes de algo se entregam em uma unidade. Por que falo de simetria como uma revisão de conteúdo? Porque isso vocês estão vendo desde que começaram a estudar. Só que nesse caso, vocês ainda não conseguiram visualizar mais solidamente. Então, nesse caso, é necessário entender isso. O objetivo geral é dar ao ensino da geometria um sentido mais formal e mais lúdico e assim despertar nos alunos o interesse e o gosto da matemática. Consequentemente, fazer com que a aprendizagem seja de fato aconteça. A simetria em si auxilia no desenvolvimento, certo, da matemática e das outras matérias. Isso aí já entendemos os objetivos, certo? Nesse caso, a geometria no ensino da matemática. Ao percorrer a história da humanidade, constatamos que a geometria está presente na vida do homem desde a Idade da Pedra. No entanto, pelos registros, ela surgiu no Egito por volta de 3.000 anos antes de Cristo e era usada para resolver problemas relacionados à vida, isto é, para dividir terras férteis, construir casas na observação de astros. Já os babilônios e os chineses usavam a geometria para resolver problemas no cotidiano. Então, a geometria está na história. Então, vemos a parte do histórico, certo? Então, define-se a geometria como estudo das propriedades dos objetos, das transformações que estes podem ser submetidos, desde as transformações mais simples, que alteram apenas a posição de um objeto, e as mais complexas, que destroem a sua forma até descaracterizada por completo. Certo? Portanto, estando a geometria na natureza e nas formas espalhadas por todas as fases, é necessário que a aprendizagem dela seja significativa. Para isso, se deve buscar o equilíbrio entre o intuitivo e dedutivo, o concreto, o abstrato, o experimental e o lógico. A geometria existe em toda parte. No disco do sol, na folha da tamareira, no arco-íris, no diamante, na estrela do mar, na teia de areia, na flor de maracujá, na sacada da nossa casa, na arte. Tudo envolve a parte geométrica. Certo, jovens? Um momento. Simetria. Aparece na tela de vocês. A simetria está presente no cotidiano na natureza, seja nas asas de uma borboleta ou numa simples folha de árvore. O sentido da simetria é a ideia pela qual o homem tem tentado compreender e criar a ordem, a beleza e a perfeição através dos tempos.
palavra simetria é utilizada na linguagem coloquial com dois significados. Um simétrico indica algo bem proporcionado ou bem balanceado, e o outro detona a concordância que várias partes de algo se integram em uma unidade. Breve histórico de simetria. Como já foi falado, desde os pré-egípcios, o homem tem observado e analisado regularidades presentes no seu cotidiano, na natureza, aplicando nas construções dos templos, casas, esculturas e obras artísticas. Definição de simetria na matemática. Simetria é uma característica que pode ser observada em algumas formas geométricas, equações matemáticas ou outros objetos. O seu conceito está relacionado com o de isometria e associado às operações reflexões deslizantes, rotações e translações. Isometria. Isometria é uma transformação que mantém as distâncias entre os pontos, ou seja, os segmentos da figura transformada são geometrias iguais ao da figura original, podendo variar a direção e sentido. Os ângulos mantêm também a sua amplitude. Existem geometrias simples e geometrias compostas. A simetria é aplicada em várias ações humanas, na geometria, matemática, biologia, física, como já foi falado anteriormente. Operações de simetria. Nesse caso, podemos observar segundo os movimentos, translação, rotação, reflexão, o axial, a flexão deslizante, como já foi falado anteriormente. Simetria axial ou simetria de reflexão. Aqueles que representam as imagens de objetos refletidas em relação ao eixo são chamadas de simetria de reflexão. É como se um eixo de simetria fosse um espelho. Temos aqui o eixo da simetria, nesse ponto I, H e G, aonde temos a imagem formada por A, B, C, e D, E e F. Aqui é o morfolema do espelho, e isso se diz como simetria de reflexão. Então, observe alguns casos de reflexão axial ou reflexão. Aqui vemos figuras, que nesse caso é como fosse um reflexo do espelho. Aqui temos a imagem, certo? Lado esquerdo, aonde temos 4 figuras que são reflexos um do outro. E aqui no lado direito temos a imagem no qual a metade é o reflexo do outro, da outra parte. Continuando. Novamente temos as imagens, aonde vemos bandas ou partes, certo? Reflexo, semelhança entre eles. No caso do lado esquerdo, temos a imagem cortada ao meio, e o lado esquerdo cortado ao meio, e o lado direito também temos imagens de como fosse um reflexo no espelho, certo? Simetria de translação. Simetria de translação é dado em função da ideia de movimento que a imagem oferece. Translação é um movimento de qual todos os pontos da figura percorrem segmentos paralelos de mesmo comprimento. Simetria de translação é a figura de lixo sobre uma reta mantendo inalterada. Ela tem 2 elementos, o comprimento de translação e o período e a repetição da forma. A translação está presente na maioria das formas naturais e em algumas artificiais. É a propriedade necessária para compor o mosaico e nas faixas de ornamentos, certo? Como aqui, vocês estão percebendo o reflexo da imagem aqui. Pessoas, eu vou parar essa primeira parte do nosso vídeo. Vamos continuar na próxima aula, certo? Eu quero salientar que estou presente no colégio todos os dias, segunda a sexta,
Os materiais vou deixar na plataforma ou no grupo do Zap. Toda dúvida, se vocês quiserem, pode procurar no colégio ou no grupo do Zap. Eu não atendo no privado, tá bom? Então, bom começo de aula, bom começo de ano e, jovens, obrigado pela atenção de vocês. Para quem optou para assistir a aula online, todas as aulas serão gravadas, tá ok? Então, tenham um bom dia e até mais.